Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores investigações da história. De onde nós viemos? Sabe, essa é a pergunta, né? Aquela que intriga a humanidade há milênios. E para tentar responder, a gente vai seguir as pistas que os nossos ancestrais deixaram para trás. E a nossa investigação começa com essa imagem aqui, da Coco. A Coco foi uma gorila super famosa que aprendeu a se comunicar usando linguagem de sinais. E ela não só aprendia palavras, não. Ela conseguia expressar sentimentos, pensamentos bem complexos. A história dela meio que força a gente a parar e pensar: o que é que realmente separa a gente das outras espécies? Sabe? O que, no fim das contas, nos torna humanos? É essa pergunta que vai guiar toda a nossa jornada hoje. Para tentar resolver esse mistério, a humanidade, ao longo da história, seguiu por dois caminhos principais: o da mitologia e o da ciência. São duas formas, assim, bem diferentes de buscar a mesmíssima resposta. É isso? De onde viemos? Essa é a grande questão. E não importa a cultura, não importa a época, as pessoas sempre olharam para o céu, para a terra, para dentro de si e se perguntaram: como é que tudo isso começou? Como a gente veio parar aqui? Bom, por milênios e milênios, as respostas vieram de histórias como essa que a gente está vendo. Isso aqui é um relevo que mostra a criação de Eva, lá do livro do Gênesis, que é central para a tradição judaico-cristã. E mitos como esse, olha, eles existem em todas as culturas. E eles não davam só uma explicação, sabe? Eles ofereciam um senso de propósito, de união, eram as verdades que guiavam as comunidades. Então, o ponto crucial é esse aqui. De um lado, o mito, que se baseia na fé, na tradição, na autoridade. Do outro, a ciência, que começou a ganhar força lá pelo século XVII e que propôs um jeito radicalmente novo de ver as coisas. Em vez de só aceitar uma história, a ciência exige evidências. É como se ela dissesse: tá, legal, mas me mostra as provas. Vamos testar isso. Vamos observar. É uma abordagem de detetive mesmo. E quais são as ferramentas que esses detetives da ciência usam? Bom, vamos dar uma olhada em como a ciência começou a montar esse quebra-cabeça gigante das nossas origens, começando por uma ideia que, sério, mudou absolutamente tudo. E essa ideia veio desse cara aqui, Charles Darwin. Lá pela metade do século XIX, esse naturalista inglês embarcou numa viagem de 5 anos ao redor do mundo. Pensa só, ele foi coletando plantas, animais, fósseis e observando a variedade simplesmente incrível da vida na Terra. E foram essas observações que plantaram a sementinha da teoria revolucionária dele sobre a evolução das espécies. E o motor, a engrenagem principal dessa teoria é a seleção natural. A ideia é até que bem simples, se a gente parar para pensar. Em qualquer grupo de seres vivos, existem pequenas diferenças entre eles, certo? Variações. E aqueles que por acaso têm características que dão uma pequena vantagem no ambiente onde vivem, sei lá, para achar comida ou fugir de um predador, esses têm mais chance de sobreviver e de deixar filhos. Com o passar de milhões de anos, essas pequenas vantagens vão se acumulando e acabam transformando as espécies. Pois bem, a ciência que aplica essas ideias diretamente na nossa história se chama paleoantropologia. Os paleoantropólogos são exatamente os detetives que a gente estava falando. Eles escavam o passado, procurando por ossos, dentes, qualquer artefato que virou fóssil e que funciona como pista para a gente desvendar a longa, longa história da nossa família. Ok, então, vamos abrir o arquivo de provas. Chegou a hora de olhar para alguns dos fósseis mais importantes já encontrados, que literalmente reescreveram a história de quem a gente achava que era. Essa é a Lucy. Encontrada lá em 1974, ela é, sem dúvida, um dos fósseis de hominídeos mais famosos do mundo. E a importância dela é, uau, revolucionária. A Lucy, com seus 3,2 milhões de anos, provou uma coisa incrível. Os nossos ancestrais já andavam em 2 pés, muito, mas muito antes dos cérebros deles começarem a crescer. Ou seja, o bipedalismo veio primeiro. E isso liberou as mãos para fazer outras coisas. Tá, mas onde a Lucy se encaixa nisso tudo? Vamos colocar ela em contexto. Ela faz parte de uma linhagem bem longa. Depois do pessoal dela, os Australopithecus, surge lá por volta de 2,5 milhões de anos atrás o Homo habilis, o primeirão a fabricar ferramentas de pedra. Depois dele vem o Homo erectus, que foi quem dominou o fogo e o primeiro a se aventurar para fora da África. Cada uma dessas espécies é como um novo capítulo na nossa saga. Essa transição para o gênero Homo foi um momento chave, um divisor de águas. E o que definiu essa mudança?
Basicamente, um cérebro bem maior e, o mais importante de tudo, a capacidade de criar ferramentas. O Homo habilis, o habilidoso, como o nome já diz, inaugurou a era da tecnologia. E isso foi uma revolução que mudou as regras do jogo da sobrevivência para sempre. E olha só que incrível essa imagem. Pode parecer só um monte de pedra lascada, né? Mas isso aqui foi a primeira tecnologia da humanidade. Com essas ferramentas, os nossos ancestrais podiam cortar carne, quebrar ossos para pegar o tutano, que é super nutritivo, e até se defender. Era tipo o canivete suíço da pré-história. Uma invenção que abriu um mundo de possibilidades. Bom, com cérebros maiores e ferramentas cada vez melhores, os nossos ancestrais não iam ficar parados, né? A próxima fase da nossa história é uma jornada épica, uma grande migração por todo o planeta. Esse mapa aqui mostra o que a ciência hoje considera o caminho mais provável, a teoria chamada saída da África, que é apoiada por muitas evidências, tanto genéticas quanto de fósseis. A nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu na África mais ou menos entre 200 e 300 mil anos atrás. E de lá, em várias ondas, grupos de humanos modernos começaram a se espalhar e foram povoando a Ásia, a Europa, a Austrália e, por último, as Américas. E a chegada às Américas é justamente o último grande capítulo dessa saga. E por ser o último continente a ser povoado, é um dos maiores quebra-cabeças da arqueologia. As pistas são mais recentes, claro, mas também são super controversas. O debate sobre quando e como os primeiros humanos chegaram por aqui, olha, é bem intenso na comunidade científica. A teoria mais clássica, aquela que muita gente já ouviu falar, diz que caçadores da Era do Gelo atravessaram a pé por uma ponte de terra que ligava a Sibéria ao Alasca, ali no Estreito de Bering. Só que descobertas mais recentes estão sugerindo outras rotas. Talvez navegando pela costa do Pacífico, o quebra-cabeça ainda está sendo montado peça por peça. E aqui no Brasil, a gente tem uma peça que é simplesmente fundamental nesse quebra-cabeça, a Luzia. O crânio dela foi encontrado em Minas Gerais e tem mais de 11 mil anos. O mais fascinante é que as características da Luzia levaram os cientistas a questionar aquele modelo de uma única onda de migração. A história dela sugere que o povoamento das Américas pode ter sido um processo bem mais complexo e, quem sabe, até mais antigo do que a gente pensava. Ok, a gente juntou as pistas. Vimos fósseis, ferramentas, mapas de migração, mas e daí? O que tudo isso diz sobre quem nós somos hoje? Voltamos àquela pergunta inicial. O que, no fim das contas, nos define como humanos? Pensa nesse número, 99%. A gente compartilha 99% do nosso DNA com os chimpanzés. Geneticamente, a diferença é mínima, é quase nada, mas as consequências dessa diferença são gigantescas. Então, a pergunta de $1 milhão é: o que tem nesse 1% que sobrou que permitiu que a gente construísse cidades, escrevesse poesias e até fosse para a Lua? Tudo indica que a resposta está na nossa mente. Mas não é só a inteligência para resolver problemas, não. É a nossa capacidade de imaginar, de criar e de acreditar em histórias compartilhadas. Pensa comigo, uma nota de dinheiro. É só um pedaço de papel colorido, certo? Ela só tem valor porque todo mundo concorda em acreditar que ela tem valor. Mitos, leis, nações, são essas ficções coletivas que permitem que a gente coopere de um jeito super flexível e com milhões de pessoas. E isso nenhuma outra espécie no planeta consegue fazer. Só que essa capacidade extraordinária de transformar o mundo tem seu lado sombrio. A nossa ação em conjunto nos tornou uma força da natureza, uma força geológica capaz de alterar o clima do planeta inteiro. E as consequências, como o aquecimento global que ameaça espécies como os ursos polares, mostram o tamanho da nossa responsabilidade. E assim, a investigação sobre de onde a gente veio nos leva, inevitavelmente, a outra pergunta. Agora que a gente conhece um pouco mais do nosso passado, dessa jornada incrível e do nosso poder imenso, a questão que fica no ar é: para onde a gente vai agora? O que nós vamos fazer com todo esse legado? E a resposta para isso, bom, ela ainda está sendo escrita por todos nós.